Do objeto observacional ao objeto teórico. Você vai assistir agora um vídeo que explica como chegar ao objeto teórico a partir do objeto observacional. O universo da linguagem é estudado pela linguística, embora tenham outras ciências que lidam com a linguagem também, como a história e a antropologia, por exemplo. Então, qual a diferença da linguística para as demais ciências? A linguística tem por finalidade esclarecer o funcionamento da linguagem humana, descrevendo e explicando a estrutura e o uso das diferentes línguas faladas no mundo. Para vocês entenderem melhor, a linguagem é um objeto observacional da linguística, ou seja, aquilo que temos contato no dia a dia, o conhecimento da linguagem que nós adquirimos com as nossas experiências, enquanto o objeto teórico depende do ponto de vista de cada linguista. A linguagem é um campo muito extenso, por isso não é simples estudá-la. Na época de Saussure, que é considerado o pai da linguística, a linguística não tinha uma identidade própria. O método histórico comparativo estudava a linguagem de forma diacrônica, ou seja, temporal, buscando semelhanças entre as palavras e as línguas. Ele definiu, então, um novo modo de olhar para a língua, o ponto de vista sincrônico, que permitiu descrever a língua não em seu permanente movimento no tempo, mas como um sistema em que os termos não se definem de forma isolada, e sim através de relações de dependência. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar na família como um sistema em que o pai, a mãe e o filho são elementos que só existem um por causa do outro. Ou seja, só existe o pai porque tem o filho porque tem o pai e o marido porque existe a esposa. E assim sucessivamente. Como Saussure chegou lá? Vendo que não era possível estudar todos os aspectos implicados na linguagem, ele se utilizou de uma redução parcial, recortando o campo da diversidade observacional. Esse recorte ou abstração foi a forma como Saussure chegou, a partir do emaranhado complexo que é a linguagem, a um único objeto de estudo, que é a língua. Para ele, então, a língua é um sistema. Nela se reconhece uma estrutura, um princípio de classificação e não uma simples nomenclatura. A língua é fruto da interação social, verdadeiro tesouro resultado de uma coletividade. Afinal, é a partir da língua que se veem as coisas do mundo, e não o contrário.